Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Cura da sogra de Simão, diversas curas, e Jesus deixa secretamente Cafarnaum e percorre a Judéia. Saindo da sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes, atingidos de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De grande número também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Em tom ameaçador, porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, impedindo-o que as deixasse. Ele, porém, lhes disse: Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Depois de Lucas ter narrado como um homem foi liberto do espírito maligno, prossegue narrando a cura de uma mulher. Com efeito, o Senhor viera curar ambos os sexos e devia curar antes o que foi criado antes. Por isso segue. Saindo da sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. São João Crisóstomo. Honrava os seus discípulos vivendo entre eles e assim aumentava-lhes o zelo. São Cirilo. Vê como Cristo permanece na casa de um homem pobre. Ele suportou voluntariamente a pobreza por nossa causa, para aprendermos a viver com os pobres e a não desprezar os oprimidos e os necessitados. Segue. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. São Jerônimo. Ora rogado, ora mesmo sem selo, o Salvador cura os doentes. Mostra, assim, que sempre atende às preces dos fiéis contra as consequências dos pecados e, a respeito daquilo que não entendem, ou concede o entendimento, ou perdoa-lhe a falta de entendimento, conforme o que é dito. Quem é que adverte os seus deslizes? Purifica-se dos que me são ocultos, Senhor. São João Crisóstomo. Mateus não contradiz Lucas por omitir esse ponto. O primeiro busca concisão, enquanto o outro faz um relato mais pormenorizado. Segue. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. São Basílio. Lucas fala aqui em sentido figurado, como se a ordem fosse dada a um ser animado, dizendo que o Senhor ordenou a febre e a febre não descumpriu o que lhe for ordenado. Segue. Imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. São João Crisóstomo. Sendo a doença curável, o Senhor manifestou o seu poder pela maneira de curá-la, fazendo o que a medicina jamais poderia fazer. Com efeito, depois de curados de uma febre, os pacientes precisam de muito tempo para recuperar o seu antigo estado de saúde anterior. Aqui, porém, tudo se deu de uma só vez. Santo Ambrósio. Se examinamos essas coisas com mais elevação, devemos considerar tanto a saúde do corpo como a do espírito, para que o espírito, afligido pela malícia da serpente, seja curado em primeiro lugar.
Eva não sentiu fome senão depois de ser tentada pela astúcia da serpente, e por isso a medicina da salvação deve agir em primeiro lugar contra o próprio autor do pecado. Ademais, na figura daquela mulher, talvez fosse a nossa carne que padecesse dos seus diversos crimes, e não direi que a febre do amor é menor que a do calor. São Beda. Se dissemos que o homem libertado do demônio significa moralmente o espírito purificado dos pensamentos imundos, devemos dizer que a mulher acometida de febre, mas curada por ordem do Senhor, representa a carne refreada do fervor da concupiscência, pelos preceitos da continência. São Cirilo. Recebamos, pois, a Jesus. Quando ele nos tiver visitado e o levarmos em nosso coração, então ele extinguirá o calor da nossa horrenda volúpia e nos deixará sãos para que o sirvamos, isto é, para que façamos o que ele deseja. Teofilacto Diócrida. Deve-se considerar quão grande era o desejo da multidão. Quando o sol já se punha, traziam-lhe enfermos, sem que a hora fosse impedimento. Por isso é dito: ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos de males diversos, traziam-nos. Orígenes. Traziam-nos por volta do pôr do sol, isto é, passado o dia, porque se envergonhavam ou temiam os fariseus, ou porque durante o dia estavam ocupados com outras coisas, ou porque pensavam não ser lícito curar em dia de sábado. Ele, porém, os curava. Por isso segue, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. São Cirilo. Embora o Senhor pudesse curar todos os doentes com uma só palavra, toca-os mostrando que a sua carne tinha o poder de oferecer remédio, pois era a carne de Deus. Assim como o fogo aplicado a um vaso de bronze imprime neste o seu calor, assim o Verbo onipotente de Deus, ao se unir verdadeiramente ao templo tomado da Virgem, dotado de alma e de intelecto, concedeu-lhe participar do seu poder. Que ele também nos toque, ou antes, que nós o toquemos, para que ele nos liberte das enfermidades da alma, dos assaltos dos demônios e do orgulho. Segue. De grande número também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus! São Beda. Os demônios confessam Filho de Deus e, conforme é dito depois, sabiam que ele era o Cristo. Quando o diabo o viu fatigado pelo jejum, entendeu que era verdadeiramente homem, mas quando, ao tentá-lo, não prevaleceu, passou a duvidar se não seria o Filho de Deus. Agora, porém, diante do poder dos milagres, entendeu, ou, ao menos, suspeitou, que seria o Filho de Deus. Desse modo, não persuadiu os judeus a que o crucificassem por não pensar que ele fosse o Filho de Deus, mas por não perceber que, pela morte de Cristo, ele próprio seria condenado. Com efeito, é a respeito desse mistério, oculto desde a eternidade, que diz o apóstolo, que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se o tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. São João Crisóstomo. Nisto que segue, em tom ameaçador, porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Percebe a humildade de Cristo, não deixava que os demônios imundos o manifestassem. Com efeito, não convinha que eles usurpassem a glória do ofício apostólico, nem era apropriado que o mistério de Cristo fosse proclamado por línguas impuras. Teofilacto Diócrida. Seja porque o louvor não tem beleza na boca do pecador, seja porque não queria provocar a inveja dos judeus sendo louvado por todos. São Beda. Impõe o silêncio aos próprios apóstolos, para que a proclamação da sua divina majestade não retardasse a realização da sua paixão. São João Crisóstomo. Depois de ter concedido suficientes benefícios ao povo por seus milagres, era preciso sair, pois os milagres são considerados maiores quando se ausenta quem os opera. Então falam mais alto e ganham voz. Por isso é dito: ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. Expositor grego. Foi para um lugar deserto, como disse Marcos, e orava, não porque precisasse orar, mas para nos dar um modelo das boas obras. São João Crisóstomo.
Os fariseus, diante da eloquência dos prodígios realizados, escandalizavam-se com o poder de Cristo. O povo, porém, ouvindo suas palavras, assentia e o seguia. Por isso segue. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, impedindo-o que as deixasse. Não os chefes e os escribas, mas todos aqueles que não tinham sido enegrecidos pela sombra da malícia e que mantinham a consciência íntegra. Expositor grego. Não há contradição em que Marcos diga que os apóstolos vieram a ele dizendo que todos o procuravam, enquanto Lucas diga que o povo o procurava, pois o povo o procurava seguindo os passos dos apóstolos. O Senhor alegrava-se em ser detido pelas multidões, porém ordenava que o deixassem partir, para que outros também pudessem receber o seu ensinamento, uma vez que não estaria presente por muito tempo. Por isso segue. Ele, porém, lhes disse: devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. Segundo Marcos, ele diz: foi para isso que vim, manifestando a elevação da sua divindade e a sua humilhação voluntária. Segundo Lucas, porém, diz: para isso é que fui enviado, manifestando a encarnação e referindo-se à sua missão como o beneplácito do Pai. Segundo Marcos, diz simplesmente: a fim de que eu pregue, ao passo que Lucas acrescenta: o reino de Deus, que é o próprio Cristo. São João Crisóstomo. Considera também que ele poderia, permanecendo em um mesmo lugar, atrair todos para si. No entanto, ele não fez isso, dando-nos o exemplo para que andemos e procuremos os que perecem, como o pastor busca a ovelha perdida, e o médico vai ao encontro do doente. Com efeito, uma alma recuperada pode apagar 1000 pecados. Por isso segue, e pregava pelas sinagogas da Judéia. De fato, se permanecesse sempre em lugares desabitados, difamá-lo-iam, dizendo que se escondia. São Beda. Se o pôr do sol exprime, segundo seu sentido místico, a morte do Senhor, o retorno do dia indica a sua ressurreição. Quando resplandeceu a luz do dia, as multidões dos fiéis procuram-no e, tendo-o encontrado no deserto das nações, detiveram-no para que não se afastasse, especialmente porque isso aconteceu no primeiro dia depois do sábado, no qual é celebrada a ressurreição. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.